Prontinho, pessoal, muito boa noite. Estamos aí na primeira capacitação, na nossa primeira aula desse projeto novo que chama Impulse 2024. A aula de hoje, ela será sobre visão e metas para o nosso segundo semestre. Eu comentei muito lá nos stories que essa aula vai ser um verdadeiro despertar, né? Eu acredito que a gente vai sair daqui com um sentimento de querer fazer um segundo semestre muito diferente. Então, eu estou feliz com o escopo dessa aula, né? Eu espero sair dela ainda mais feliz, superando as expectativas de vocês, né? Então, esse projeto Impulse, ele é para que vocês façam desse 2024 um ano diferente, né? Que se foi bom no primeiro semestre, que potencialize ainda mais, mas que se deixou a desejar no primeiro semestre, que no segundo a gente consiga recuperar tudo aquilo, né? E talvez sonhar um pouco mais alto, talvez desenvolver um pouquinho mais. Então, esse impulso é realmente para dar esse impulsionamento aí, né, no ano de 2024. Deus nos presenteou como o primeiro dia útil, o primeiro dia do mês ser o primeiro dia útil e ser, né, logo numa segunda-feira aí do segundo semestre. Então, assim, tá tudo bem encaixadinho, tá tudo muito perfeito. E, de verdade, eu espero que supra aí todas as expectativas de vocês ou até ultrapasse, né? Então, eu vou pedir para vocês interagirem comigo bastante nessa primeira aula pelo chat. Vocês conseguem ver o chat? Quem está pelo computador está aqui no cantinho, um quadradinho assim, um balãozinho. Pelo celular, acredito que seja um balãozinho também, mas pode ser que esteja em outro lugar, tá? Então, eu queria muito que a gente interagisse pelo chat para que eu entendesse, né, como que está aí esse processo de vocês, porque uma aula, ela está sendo bem encaixadinha dentro da outra, então vocês vão ver que a aula de amanhã, ela vai complementar muito a minha de hoje, mas para isso a gente precisa ir sentindo vocês, para que a gente realmente faça uma bela de uma entrega, tá? Então, vamos lá. Eu gosto sempre de... a gente chegou na metade do ano, né? Estão aí. Deixei um slide aí para vocês. Chegamos na metade do ano. Então, eu queria que vocês me respondessem aí pelo chat. Se vocês já chegaram a pensar nisso, né? A pensar como foi esse primeiro semestre, como foi essa metade do ano, né? Vocês pensaram nisso já? Como que foi pensar nisso? Deu uma sensação boa ou deu uma sensação de desespero? Vocês acham que vocês precisam acelerar no segundo? Como que tá isso, né? Porque... não adianta lá no dia primeiro a gente falar, esse ano eu quero conquistar tal coisa. A gente esperar o final do ano para a gente ver se a gente conquistou ou não. Acredito que estou no caminho. É isso aí. Então, não adianta chegar lá no final e avaliar se o ano foi bom ou se o ano foi ruim, né? Normalmente a gente precisa, no mínimo, que seja na metade para a gente dar uma avaliada, né? Isso para tudo na vida. Mas pelo menos ali na metade. Por isso que na escola a gente tem trimestres, né? A gente tem uma prova no primeiro trimestre, outra no segundo e outra no terceiro, para a gente fracionar tudo aquilo e conseguir, né, reagir, conseguir recuperar, conseguir avaliar. Então, acho que na vida também tem que ser assim, né? A gente tem que, pelo menos ali, chegou na metade, a gente parar para dar uma olhadinha. Então, me falem aí como é que tá isso para vocês. Acho que preciso ser mais produtiva para alcançar minhas metas. Está no lugar certo. É isso aí, tá? A gente vai trabalhar muito produtividade aqui. Espero que as minhas parceiras aí consigam me complementar muito nisso, eu tenho certeza que vai. Mas chegamos aí na metade do ano, então, né? O meu próximo slide, gente, se vocês quiserem até abrir o microfone para a gente bater palmas para a gente, eu sempre gosto de colocar preciso de ser alguém mais proativa. Vamos conseguir sim, tá? Muito obrigada aí pela interação. Vou construir metas. Isso aqui eu vou explicar daqui a pouco, ver se vou construir metas. Isso aí, gente, muito obrigada. Mas queria parabenizar vocês, né, por estarem aqui. Eu gosto sempre, esse slide é meio que fixo em todas as minhas capacitações. Eu dou muito parabéns mesmo para quem está junto, porque existem alguns graus, né, que a gente sabe dos nossos problemas ou não. Então, tem gente que nem sabe que precisa
estar aqui. Tem gente que nem sabe que essa aula existe, tem gente que nem sabe que precisa dessa aula. Então, isso é um estágio da vida, né? A pessoa que nem sabe que ela precisa. Tem um outro estágio, um pouquinho mais avançado que esse, que a pessoa já sabe que ela precisa, mas ainda assim ela não está aqui. Ela sabe que ela precisa, mas ainda assim ela não sabe nem que essa aula existe, ou sabe que existe, mas não teve a proatividade, né, que Dani estava falando aí agora de estar aqui. Então, existe esse outro estágio. Existe o estágio que a pessoa sabe e ela está aqui. Então, muito obrigada a todos vocês, um parabéns para todos vocês que sabem que precisam estar aqui. E estão, de fato, aqui, né? Então, eu adoro colocar esse parabéns, porque se você está dentro desse ambiente, você está dentro de curso, capacitação, que você sabe que aquilo vai ser bom para você, você está muito de parabéns, porque você está, né, buscando informação para aquilo. Então, nem é nem um parabéns, veio um emojizinho de parabéns aí, vocês estão colocando. Não é nem o eu saber, o vocês estarem aqui, por exemplo, né? Desde que isso contribua para o sucesso de vocês, porque às vezes a gente também está em vários lugares, né? Mas às vezes aquele lugar não é ideal para a gente. Então, assim, eu adoro dar parabéns mesmo por vocês estarem buscando, estarem no lugar certo. E estão muito à frente de muita gente, podem ter certeza que tem muita gente que precisava estar aqui e não está, tá? Então, orgulho mesmo de a gente estar aqui, tá bom? Então, aí chega a pergunta mesmo, né? O tema dessa aula, né? Vocês têm metas claras e específicas definidas para o segundo semestre de 2024? Então, a Ana, que comentou aí, pode falar, Dani. Eu acho que a gente tem que começar a criar a meta quando está lá com a nossa agendinha, né? Por exemplo, agenda de 2024, 1º de janeiro. Vai criando lá as metas, os desejos, o que a gente quer. Sim. Só que a gente cria ali, eu quero isso até julho, eu quero isso, em agosto já tem as outras metas. Eu reparei que nem todas as metas que eu estava comprar início de janeiro, eu tô agora. Mas eu já me sinto muito mais uma evolução no sentido de criar minhas metas através, né, das suas aulas, através do que você traz para a gente, porque impulsiona mesmo. E hoje eu tenho metas e eu falo, não, agora eu vou conseguir. Tá na metade do mês, tá? Do ano, na verdade, né? Sim. Mas ainda dá tempo de fazer e atingir minhas metas. Ótimo. A gente vai falar muito sobre isso aqui, porque o ponto que você trouxe foi, às vezes uma meta de janeiro eu ainda não consegui concluir, mas às vezes eu me sinto muito mais preparada para outras mais desafiadoras. A gente vai entender por que a gente não conseguiu concluir aquela de janeiro, né? É muito provável que aquilo não tenha sido possível, ou aquilo não estava tão claro, não estava tão definido, né? Às vezes mudou de opinião, enfim, acho que a gente vai clarear muito isso aqui. A Ana foi uma que trouxe que agora eu vou ter metas, né? Ela está aqui muito para criar essas metas, ela faz parte da minha mentoria. E a gente entendeu, né, que objetivo é uma coisa, eu querer é uma coisa, e transformar isso em meta é outra coisa. Então, a gente precisa ter um método, a gente precisa de saber como que a gente vai desenhar isso para que isso se concretize, para que isso seja possível, né? E para que a gente tenha aquele sentimento bom sobre aquilo, porque a gente está entendendo que a gente está caminhando para aquilo. Porque eu acho que eu quero muito trazer isso aqui nessa aula hoje, deixar isso muito claro. As pessoas colocam tantas regras, né, de como que deve ser, e uns nomes, às vezes, complicados, que a gente olha e trava. A gente olha para aquilo e fala, ai, meu Deus, travei, ai, que negócio difícil, vou deixar isso para lá, porque ninguém tem tempo, né? A gente não tem tempo, a gente está numa correria. Então, hoje eu quero trazer essa questão de metas de uma forma mais leve, tá? Para a gente não colocar demais dentro de um padrão e a gente conseguir olhar para elas com mais carinho. E aí, a gente, entendendo que a gente está evoluindo em direção a ela, aquilo fica mais satisfatório, sabe? Do que ficar alguma coisa tão pesada, né, de um peso ali de ter que conquistar aquilo, e eu não estou conseguindo, e aquilo está longe de mim, e nem em janeiro eu consegui ainda, e eu já estou em julho, no segundo semestre, meu Deus. Então, eu quero trazer esse mais claro, tá? Então, na hora que eu pergunto se vocês têm metas claras e definidas para o segundo semestre de 2024, eu quero saber também para o ano de 2024, porque às vezes vocês não fracionaram em primeiro semestre, segundo semestre, né? E aí,
Me vem a segunda pergunta, né? Vocês sentem confiança de que vocês vão alcançar todas essas metas de 2024? Então, a Andressa trouxe um ponto aí para a gente de eu sinto que eu preciso dar uma acelerada a mais, eu sinto que eu preciso me dedicar um pouco mais, né? Mas pode ser que não saiba como fazer isso, mas que precisa. Então, me respondam aí no chat se vocês sentem confiança de que vai dar certo, né? Ou se antes de estar aqui hoje, vocês sentiam essa confiança, porque às vezes hoje, só de estar aqui, só de estar buscando esse conhecimento, vocês já sentem um pouco mais confiança. Então, me mostrem aí no chat como que está esse sentimento de confiança. Sinto confiança, sim, super. Que bom, tá? Porque agora eu tenho certeza que a gente vai dar uma potencializada aí, a gente vai trazer mais carinho, mais conforto, né, nesse assunto que é tão complicado, né? Eu acho que meta é meio que parecido com propósito, né? Falou propósito, fala, ai meu Deus, agora ferrou, não sei nada desse negócio. Então aqui eu trouxe alguns exemplos de meta. Hoje sim, preparada para os desafios e metas. Adorei, gente. Ai, eu vejo minhas alunas começaram comigo, ó, que tava zero preparadas. Exemplos de meta que eu trouxe aqui. Um exemplo de meta: crescer a empresa em 2024. Alguém tem essa meta aí também? Pode levantar a mãozinha, pode responder no chat, né? Então, esse é um exemplo de meta que eu trouxe. Mãozinhas levantadas, muitas mãozinhas. Outro exemplo de meta que eu trouxe é faturar mais no segundo semestre. Mais alguém aí levantando mãozinha? Mais alguém querendo faturar mais no segundo semestre? A outra é ter mais tempo com os meus filhos, né? E tem mães de pet aqui também. Isso é uma meta também para vocês, né? Eu coloquei aqui 3 exemplos que eu escuto muito, né? Crescer a minha empresa em 2024, faturar mais no segundo semestre, ter mais tempo com os meus filhos. Então, se você não tem nenhuma meta desenhada, aí já fica umas ideias, né? Para que você comece a desenhar as suas metas. Porém, por mais que aquilo pareça uma meta, aquilo não é uma meta, aquilo é só um objetivo, aquilo é só uma coisa que eu quero, tá? Então, quando a gente fala de meta, a gente precisa de ter mais detalhes para a gente entender o que exatamente que você quer e como que a gente vai fazer para alcançar isso. E para isso, sempre que a gente fala em meta, a gente fala que a gente precisa de usar essa metodologia que chama SMART. Metodologia SMART, o SMART são iniciais, tá? Iniciais, o S significa específica, então a sua meta, ela precisa ser bem específica. Então, na hora que eu falei ali atrás, eu falei crescer a empresa em 2024, isso não foi nada específico, né? Porque crescer a empresa pode ser crescer o galpão, pode ser crescer o maquinário, pode ser crescer a quantidade de pessoas, pode ser crescer qualquer outra coisa. Se eu falo que eu quero crescer, por exemplo, você pode achar que eu quero crescer na altura, você pode achar que eu quero engordar, você pode achar que eu quero crescer o tamanho do meu pé, você pode achar qualquer coisa. Então, não está específico, sabe? Então, esse é o S ali dessa metodologia SMART. E aí vem o M, que é de mensurável, que é de quantidade. Crescer o quê? Crescer agora quanto, né? Então, esse SMART, ele é para você mensurar a quantidade que você quer. O A, ele é o A de atingível. Então, aquilo é possível, aquilo não é possível. A Dani que não conseguiu lá em janeiro, não conseguiu porque não era possível, porque ela mudou de ideia, porque ela não se dedicou muito bem, né? Então, a gente precisa entender que aquilo é possível. Relevante, aquilo tem que é desistiu, será que desistiu, que mudou de rota? Então, aquilo era realmente relevante para você? Né? Então, tem esse R aí de relevante para entender também, né? E o último, que é um tempo, um prazo definido, né? Porque eu posso querer crescer o faturamento em 20% do meu negócio. Mas, se eu não colocar prazo, se eu crescer daqui 50 anos, está tudo certo, eu atingir a minha meta, né? Então, por isso que a gente pede um pouco mais desses detalhes. Então, ao invés de colocar esse exemplo de eu quero crescer a empresa em 2024, ou eu quero faturar mais no segundo semestre, o que é faturar mais para você? Se você faturar mais, mas tiver isso aqui de custo,
Tá bom para você? Você faturou mais, mas você está tendo um custo muito maior também, né? Você está tendo um prejuízo no final das contas. Então, esse não é o objetivo de ninguém, né? Ou ter mais tempo com os meus filhos. O que é mais tempo? Se tiver 1 minuto a mais com o seu filho, tá bom? Ou o que é, né? Como que você vai quantificar isso? Então, assim, parece, né? Na hora que fala metodologia SMART, aí você fala, nem que eu tô com cabeça para pensar nisso, não. Só que é só isso, gente. É só simplificar. É só detalhar um pouco mais, né? Tem uma ferramenta que eu adoro usar, que chama 5W2H. Ensinei agora à tarde para as minhas alunas. Eu trago ela para vocês em breve, mas assim, é só detalhar um pouco mais. Tá? Muito mais simples. Aqui tem um exemplo de uma meta que está dentro do Smart. Olha como é simples. Eu quero aumentar as minhas vendas no meu negócio em 20% até o final do segundo semestre de 2024. Então, ela colocou aumentar as minhas vendas, disse o que eu quero, né? Fui específica, em 20%. Então, ó, tá mensurável, 20%. E aí, eu quero que isso seja feito com o prazo do segundo semestre de 2024. E aí, isso é só você pensar, isso é atingível? Isso é possível? Pô, é possível. 20% até o final do segundo semestre, sim, é possível. E aí, a gente divide, né, isso em meses, em semanas, em dias, enfim. Aí depende de cada negócio. Mas é extremamente relevante para o meu negócio. Isso é extremamente importante para o meu negócio. Então, sim, ele é atingível, considerando uma análise realista do mercado, né? Então, para o meu segmento, para o meu ramo, para o que eu ainda tenho que fazer e para a estrutura que eu tenho para fazer, sim, isso é muito atingível, tá? E é relevante? Sim, impacta diretamente isso no meu negócio. Então, aqui está a diferença de uma meta antiga que a gente criava para uma meta agora, um pouco mais detalhada que a gente vai criar. Me respondam no chat como eram as suas metas antes desses slides. Era no modelo antigo, extremamente razoável, sem nenhum detalhamento, sem nenhum sentido, nenhuma pretensão de alcançar. Ou ela já era neste modelo mais detalhado que eu trouxe para vocês agora? Me contem no chat, por favor. As mãozinhas levantadas. Me contem para eu passar para frente. Quero pelo menos uns 3 comentários aí. Já faço mais detalhada. Excelente, Andressa. Excelente. Você, olha só, você é um perfil que precisa dar uma acelerada, mas já faz detalhada. Então tem algum probleminha aí no meio. Hoje já é detalhada graças ao SP2. Ai, meu Deus, minhas alunas. Então tá. Quando vocês vão comentando aí, eu vou passando aqui para o próximo. Ainda não faço, mas a partir de agora irei detalhar mais e ser objetiva. Gente, eu trouxe esse impulse na muita expectativa de ter iniciantes aqui no empreendedorismo. Por quê? Porque seria absurdamente positivo se a pessoa já começasse a empreender com a mentalidade certa, se a pessoa já começasse a empreender com as ferramentas certas, com instruções certas, dentro de um ambiente correto. Porque a realidade do empreendedorismo, infelizmente, é muito cruel. A realidade do empreendedorismo é você começar no perrengue, ele vai tentando, né, caminhar com a roda girando e aquela loucura, assim, e muitas vezes sem quem pedir orientação, né, sem quem compartilhar uma dor também, porque às vezes você compartilha com as pessoas erradas, você está lá dentro da sua casa comentando com o pai que não está entendendo nada do que você está falando, com o marido que está lá trabalhando fixo, chegando em casa cansado. Então, assim, é muito bom que a gente comece já nesse ambiente, né? E para quem não começou nesse ambiente, que agora seja a hora de acalmar as coisas, entender que tudo tem solução, entender o caminho de tudo, estar com as pessoas que estão com o mesmo objetivo que vocês. Então, eu acredito mesmo que esse impulso vai ajudar muito, muito, muito nós empreendedores, né? Quem me dera se eu tivesse alguém para ter me ajudado lá no início, que eu comecei a empreender sem nenhum tipo de instrução. Eu aprendi tudo no autodidata mesmo, assim. Eu não tinha ninguém perto de mim que empreendia para me dar nenhum tipo de instrução. Então,
Essas são as minhas boas expectativas para ajudar vocês aí. Então, pessoal, falando de meta, também existem metas de todas as formas, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Então, aqui eu trouxe mais alguns exemplos para gente de metas, por exemplo, a curto prazo. Meta a curto prazo poderia ser aumentar as minhas vendas mensais em 10% até o final de agosto. Olha para vocês verem, aumentar as minhas metas, aumentar as minhas vendas em 10% até o final de agosto. Uma meta pequenininha. Até o final de agosto eu tenho que ter aumentado a minha meta ali em 10%. Até o final de setembro eu tenho que ter aumentado 10%, né? Então, é uma meta super possível, tá? Desde que você tenha, que as minhas alunas estão aqui, um mínimo controle, que você tenha um fluxo de caixa, isso é, o que está entrando e o que está saindo. Qual que é o ticket médio das minhas vendas? Então, quanto que uma média que os meus clientes gastam comigo? Aí sim você consegue ter, né, um crescimento aí de vendas, um crescimento aí de ticket médio, um crescimento de faturamento. Outra meta a curto prazo ali, implementar um novo sistema de CRM até o final de julho. Gente, sistema de CRM parece um bicho de 7 cabeças, porque tem CRM de tudo quanto é forma. CRM vai ser um controle ali dos seus clientes, né? Vamos colocar uma planilha com as informações das suas vendas, dos seus clientes. Então, existe a planilhazinha, você pode ter ali gratuitamente uma planilha, eu tenho, tá? Quem quiser pode me pedir que eu encaminhe. Então, pode ser uma simples planilha, que você já vai começar ali a ter um controle do que tá se vendendo, um controle do cadastro do cliente, como que o cliente está consumindo na sua loja, né? É um cliente estrelinha, ou é um cliente que gasta pouco, é um cliente sensível a preço, então eu sei que na hora que eu tiver uma promoção, se eu mandar para ele, ele vai comprar. Ou é um cliente que é sensível a datas, ou é um cliente, entendeu? Que é sensível a presente. Se tiver um presente legal, eu sei que ele vai comprar. Então, esse mínimo de controle ali é legal de ter, sabe? Mas aí a gente fala CRM, você fala, ai meu Deus, nunca ouvi essa palavra, ai meu Deus, que negócio que é esse? É um sistema caríssimo, porque existem sistemas caríssimos de CRM que são maravilhosos, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem agora, né? Então, aí eu trouxe mais uma pinceladinha ali. Então, outro exemplo ali de meta a longo prazo. Expandir a presença da marca em 3 novos mercados até dezembro. Expandir a presença da marca em 3 novos mercados até dezembro. Aí já a meta mais pode falar. Dani, pode falar primeiro. Não. Ale, pode falar primeiro. Porque a Dani já estava de mão levantada. Ale, quer falar? Liberou o microfone. Fechou o microfone. Carol, quer falar? A mãozinha levantada deve ser sem querer. Então é isso, gente. Esses 3 novos mercados. Aí não está definido os 3, mas é porque ele pode ser que tem uma lista e ele está buscando ali cada mercado, mas ali já está, né, pelo menos desenhadinho ali. Outra meta ali a longo prazo, lançar um novo produto no mercado até o final do ano. Então, o que precisa para eu lançar um novo produto? Vamos lá fazer um brainstorm, vamos entender o que a gente pode lançar, vamos estudar o mercado. Então, tem muita coisa para ser feita, né? Para a gente conseguir atingir isso a longo prazo. Mas não é porque é a longo prazo que eu vou olhar isso só daqui a muito tempo. Eu vou olhar para isso agora, eu vou olhando para eu conseguir chegar lá. Então, tem que acompanhar essa meta, tá? Amanhã vocês vão entender muito bem como que é esse acompanhamento. Então, eu trouxe aqui a importância da gente ter esses objetivos nossos tão claros e tão específicos, tá? O motivo número 1 é motivação e direção. E aí, não envolve só você nisso. Então, esse direcionamento para as atividades diárias e o foco da equipe em tarefas essenciais, evitando a dispersão. Gente, pensa comigo. Você está trabalhando dentro de uma empresa, você está se matando de trabalhar, você está dando tudo para o seu chefe, para todo mundo que está ali envolvido, mas você não sabe nem onde que aquilo vai chegar. Você não está vendo a empresa crescer, você não está vendo seu trabalho dar resultado, você não está vendo. Você está se matando de trabalhar e está vendo que está ninguém importando com aquilo.
Você vai continuar motivado? Você vai continuar sabendo para onde você está caminhando? Não vai. Então, para você é muito importante você ter clareza desses objetivos, mas imagina para as pessoas que estão do seu lado. Imagina um empreendedor que está ali se matando, trabalhando, ele acorda às 6 da manhã, começa a trabalhar, dá 11 horas da noite, ele ainda não conseguiu largar o serviço. Se o marido, se a esposa, se os filhos não entenderem, né, onde que essa pessoa quer chegar e que aquilo é imprescindível para que ela chegue naquele caminho, as pessoas não vão motivar ela, não vão ajudar ela vai, sim, ficar mais irritada, porque está todo mundo cobrando ela ainda. Então, assim, eu acho que todo mundo precisa de entender, né, esse objetivo, ser claro, ser específico, né? Imagina os seus funcionários, eles precisam entender o objetivo, onde que a gente vai chegar, o que a gente já conquistou, como que tá, ele precisa entender que ele está fazendo a diferença naquela empresa. Então, para isso, a gente precisa ter objetivos extremamente claros e específicos, tá? Para a gente continuar motivado e para a gente saber onde a gente vai chegar. E o segundo motivo que eu trouxe é medir o progresso. Então, a gente acompanhar o progresso e realizar esses ajustes são extremamente importantes. Então, agora, por exemplo, estamos na metade do ano, que eu falei lá no início da aula, estamos ali medindo o progresso na metade. Então, chegou na metade. E aí? Tá 5 a meta? Não. Tá 6? Não. Tá 4? Precisa acelerar? Não precisa. Então, a gente precisa entender também, tá? Eu fiz uma enquete no meu Instagram essa semana, perguntando como que estavam, de 0 a 10, qual nota a pessoa dava para a meta dela. Então, eu tive muitas respostas assim, minha meta foi entre 4 e 6. Tá 5, tá 4, tá 6. E aí eu fiquei pensando, gente, será que tá isso mesmo? Porque, olha só, vamos colocar que você tem 10 metas para esse ano. Você realizou 5, faltam 5. Na teoria, você realizou 50%. Só que se essas 5 que você realizou são mais fáceis de realizar do que essas outras 5 aqui, talvez você não esteja com nota 5 mais. Talvez você esteja com nota 3, 3,5, porque você sabe que essas metas aqui vão ser um pouco mais difíceis. Então, por isso que a gente tem que saber avaliar muito bem, sabe? Para a gente medir esse progresso aí, para a gente saber e ter a certeza que no final do ano lá a gente vai estar com a meta muito bem encaminhada, né? Então, medir esse progresso é muito importante. E aí a gente vai entender como é que a gente mede isso. Eu tenho ferramentas mais avançadas de matriz de efetividade, por exemplo, que você vai colocando mês a mês ali, né, a porcentagem de como que aquela meta está sendo atingida, mas, por enquanto, a gente precisa definir elas muito direitinho, muito bem, tá? Quais são os principais desafios que você enfrenta ao tentar atingir as suas metas? Pensa comigo quais são os maiores desafios. Eu sempre gosto de perguntar assim, o que de pior pode acontecer se você realizar tal coisa? Então, você está com dúvida? O que de pior pode acontecer se você realizar aquilo, tá? Por quê? Porque tudo tem um ponto negativo. Tudo tem um ponto negativo, tá? Então, pensa aí quais são os principais desafios, né? Não é nem o que pior pode acontecer se você realizar, mas, além disso, a quantidade de desafio que você vai enfrentar ali no meio, né? Empreender é um desafio, vocês sabem que é. Então, o tempo todo ali a gente está se desafiando para a gente chegar ali, né? Então, quais são esses principais desafios para cada meta, né? Se eu quero comprar uma casa, quais são os meus principais desafios? O que eu vou ter que abrir muito mão agora para ir juntando de pouquinho em pouquinho até juntar aquele montão dessa casa, né? O que vai mudar na minha vida depois que eu mudar, né? Quais pessoas que eu vou ficar mais perto, quais que eu vou ficar mais longe. Então, assim, é muito importante pensar nos desafios, tá, gente? Não é ir mergulhar de cabeça, a gente precisa entender mesmo e parar para pensar, parar para refletir, né? E aí me vem mais um exemplo aqui, tá? De uma meta. Então, um exemplo de aumentar as vendas do meu negócio em 20% até o final do segundo semestre, a gente volta para ela, lá do início. A gente tem um desafio para alcançar essa meta. Qual que é o desafio que eu trago aqui hoje? Encontrar novos clientes em um mercado saturado. Então, você tem a meta de aumentar as vendas em 20%, porém, o seu mercado está saturado.
E aí? Olha o tamanho do desafio que você tem que enfrentar. Que não parecia ser tão grande se eu não te contasse que o mercado está saturado. Então, a parte laranjinha aí, ó. Em um mercado saturado, a competição é alta e a diferenciação pode ser difícil. Muitos negócios enfrentam a dificuldade de destacar os seus produtos ou serviços entre os concorrentes. Além disso, pode ser complicado atrair a atenção de potenciais clientes que já estão sendo bombardeados por ofertas similares de outras empresas. Então, olha os detalhes, gente. O mercado está saturado, a competição é extremamente alta e a diferenciação é difícil. Muitos negócios enfrentam dificuldade em destacar os seus produtos e serviços entre os concorrentes. Então, o ponto ali, ó, tá difícil destacar os meus produtos ou serviços. E tem muitas ofertas similares no meu mercado. E aí, o que eu preciso de fazer? 5 pontos que eu trouxe. O primeiro ponto, eu preciso analisar o meu mercado, eu preciso ver o que as pessoas estão fazendo, né? Identificar os nichos ou segmentos menos explorados. Então, onde que está sendo menos explorado? Como que as pessoas não estão, o que elas não estão enxergando ali que você pode fazer? Então, esse é uma coisa que a gente precisa de analisar na hora da gente, é um desafio que a gente precisa enfrentar e que a gente precisa analisar na hora de olhar para a nossa meta. Segundo ponto, proposta de valor única. O que é proposta de valor? O que você entrega, né? Porque o seu produto, ok, seu produto é isso, mas o que você entrega? Que experiência que você entrega, né? Destaque como o seu produto ou serviço se diferencia da concorrência. Então, às vezes, o produto é o mesmo. As ofertas que a galera está publicando, eles são as mesmas. A sua oferta, ela é diferenciada. Você entrega de uma forma diferente, você divulga de uma forma diferente, você passa uma credibilidade diferente. Então, você está se destacando da sua concorrência. Analisa qual pode ser a sua proposta de valor, tá? Ponto 3, marketing digital. O marketing digital eu trouxe como forma de alcançar novos públicos. Eu falo muito com as minhas alunas sobre canais de venda. Onde que está o seu cliente? Onde que ele mais pode ser que consuma de você, de acordo com a idade dele, de acordo com os gostos dele, né? E como que a gente faz para alcançar mais pessoas? Será que se eu for para o Google, será que o meu produto é um produto que a pessoa digita no Google para procurar? Ou será que é o meu produto está ali no Instagram, é um desejo que eu estou gerando ali no feed, falando, nossa, mas isso aqui tá legal demais, eu quero isso daqui, quero fazer parte. Então, o marketing digital é para isso, tá? É para, primeiro, entender, né, onde está o seu público e depois te ajudar a alcançá-lo, né? 4, parcerias estratégicas. Empresas ou influenciadores que possam ajudar a promover o seu produto para um público mais amplo. Parceria é muito legal, mas não é uma coisa que a gente conquista da noite para o dia, a não ser que a gente pague. Você pode ir lá e pagar um influenciador para ele divulgar para você. Porém, você já tem que, no mínimo, estar ali avaliando aquele influenciador há um tempo, para entender se o público dele faz sentido com o seu. Então, nada é da noite para o dia. Você vai pagar, pode ter um resultado ali imediato, mas não é tão estratégico quanto seria interessante, né? Então, empresas ou influenciadores vai criando esse relacionamento ali para ir melhorando, né? Para ir se destacando nesse mercado saturado, esteja dentro de um grupo forte, né? E 5, fidelização dos nossos clientes, né? Programas de fidelidade, campanhas de retenção para transformar clientes existentes em defensores da marca, ajudando a atrair novos clientes através do boca a boca. Gente, nada melhor, nada que traga mais credibilidade do que um próprio cliente te ajudar a transformar, né? Uma rede de defensores da marca, né? Eu chamo muito de comunidade. Então, essa fidelização dos clientes é muito importante. Não adianta nada você ficar trazendo gente nova, traz gente nova, traz gente nova, traz gente nova, sendo que as suas estão saindo. Então, tá trazendo gente nova, mas a sua está saindo. Traz gente nova, mas a sua está saindo. E é muito mais caro trazer uma pessoa nova, comprovadíssimo, Maria sabe falar muito bem sobre isso. É muito mais caro trazer um cliente novo do que você manter o que você já conquistou lá atrás, tá? E essa conta é extremamente comprovada e é caro de vários segmentos diferentes, não é só no marketing, não é só no anúncio, né? É caro trazer um cliente novo, tá? Ele nos exige muito. Aí, gente, eu gosto muito de, para tudo na vida, você pensar numa coluna, pensa numa linha imaginária, pensa, ou então coloca no papel mesmo, põe numa planilha, seja o que for, mas pensa, se eu conquistar isso, o que de melhor pode me acontecer?
Se eu conquistar isso, o que de pior pode me acontecer? E ver essa balança. Faz uma balança do que pior e o que melhor. E tem, sim, lados muito positivos, mas também tem lados muito negativos, tá? Se a minha empresa crescer demais, eu preciso contratar mais. Ou se a minha empresa crescer demais, vai demandar muito mais de mim. Se demandar muito mais de mim, eu vou me faltar em outra área da minha vida. Enfim, gente, eu não sei qual que é a meta, né? O que vocês passam, qual que é a realidade de vocês. Mas tudo vocês coloquem nessas duas colunas. Eu juro que se vocês começarem a colocar em colunas, a vida muda, tá? Porque você entra com clareza, né? De onde que você vai chegar, do que você está buscando alcançar, enfim. Então, sempre, para tudo que vocês decidirem na vida, né? Se for começar um casamento ou se for terminar um casamento, coloca o que de melhor pode acontecer e o que de pior pode acontecer. Ok? E aí, a gente precisa dividir, então, uma meta comum em etapas menores e mais negociáveis. A gente precisa fragmentar a nossa meta. Então, a nossa meta é ganhar R$ 1 milhão no ano de 2024. 1 milhão, nossa, é coisa demais. 1 milhão, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Se você dividir 1 milhão por 12, isso já dá uma melhorada. Você falou, mas aqui já está um pouco mais fácil. Se você dividir desse 12 por 4 semanas de cada mês, aí você fala, não, mas aqui eu já consigo enxergar uma possibilidade. Então, a gente precisa dividir e fragmentar a nossa meta, tá? Em menores, para que a gente acredite que é mais negociável, que é mais fácil, que é mais palpável, tá? Então, a fragmentação de metas aí, tá? A gente transforma, né, em tarefas diárias, tarefas semanais. Então, eu sei que meu foco é 1 milhão, mas todos os dias eu preciso fazer isso para que eu chegue perto, ou para que eu consiga chegar lá. Toda semana, então, eu tenho que fechar a semana dessa forma, para que a gente consiga chegar lá de forma muito saudável, né, gente? Porque a meta não é para acabar com a nossa vida, não. A meta é só para conseguir conciliar tudo e fazer com que todas as áreas da nossa vida consigam conversar e ficarem saudáveis. Então, planos de ações detalhados e específicos para cada etapa do processo. Planos de ação detalhados e específicos para cada etapa do processo. 1 milhão, detalha em meses, detalha em semanas, quais minhas tarefas diárias, e aí eu coloco isso dentro de um plano de ação. Então, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ó, tem que ganhar dinheiro aqui, tem que diminuir um pouco aqui, aumentar ali, nananã, contratar, nananã, o que você precisa de fazer, tá? Estabelecer pontos de verificação mensais para monitorar o progresso. Monitorar o progresso. É isso que eu tô falando. No final da semana eu tenho que ter fechado tal. Então, todo dia eu tenho que fazer um pouquinho, no final da semana eu tenho que ter fechado. Monitorei. Deu certo? Nossa, estamos indo bem. Aceleramos demais? Falou, aceleramos. Estamos indo bem, vamos manter acelerado ou dá para dar uma relaxada em uma semana específica? Férias, uma folguinha, né? Ou então, não, olha, a semana que vem nós vamos precisar acelerar um pouco mais, porque a gente não mandou o botão bem, tá? Então, a gente vai ajustando essa estratégia ali no meio do caminho, conforme necessário. E também realizar reuniões regulares para discutir esse progresso e resolver os possíveis obstáculos. Envolve o time todo, traz todo mundo, informa todo mundo como que tá, né? Em qual situação que estamos, falando, olha, precisamos de ajustar, precisamos já observar que lá na frente pode existir um obstáculo, ou existiu, pode existir de novo, o que a gente vai fazer? Então, olhar, né? É sempre se preparar, né, para o que está por vir. Então, é isso que eu chamo a atenção aqui na hora de fragmentar todas essas metas, tá? Mas, mesmo assim, eu ainda não consigo. Minha meta tá linda, tá desenhadinha, tá tudo certo. Eu fiz a coluna do que pode dar certo, eu fiz a coluna do que pode dar errado. Eu fiz tudo, Babi, do jeito que você falou, mas ainda assim eu não consigo atingir a minha meta. Ainda assim eu não consegui. E aí eu vou te trazer alguns motivos para você que podem justificar o você não ter conseguido, tá? Motivo número 1, procrastinação. Adiar tarefas importantes e deixar tudo para a última hora. Adiar tarefas importantes e deixar tudo para a última hora. Carolzinha vai falar muito sobre procrastinação aí durante esse período que a gente vai estar juntos, mas eu já quero trazer o conceito de procrastinação, porque ele é muito confundido por aí.
Procrastinação, gente, não é deixar essa tarefa para fazer depois. Não é somente isso. Ah, eu não vou fazer isso agora, não, vou fazer depois. Não é, tá? Procrastinação é você deixar para fazer depois o que é mais importante ser feito agora. Então, pode ser que eu fale, ó, eu não vou fazer isso agora, porque fazer isso daqui agora é mais importante. Então, isso não é procrastinar. Eu não estou fazendo isso agora, porque isso daqui é mais importante, eu preciso passar isso na frente. Aí sim, aí você sentou, analisou a situação e resolveu, né, o que era mais importante agora. Agora, se essa tarefa é mais importante agora, mas eu não vou fazer ela agora, eu vou deixar ela para depois, mesmo que você esteja fazendo outra tarefa aqui, ó, isso é procrastinação. Então, é deixar para depois o que é mais importante agora. Isso é procrastinar, tá? Então, adiar tarefas extremamente importantes e deixar tudo para a última hora. Então, eu sei que eu precisava ter feito esse slide aqui dessa aula no dia que eu recebi o convite, porque eu tinha um horário lá na minha agenda para fazer. Mas aí eu fui fazer outra coisa, que eu não estava muito afim de fazer isso. Aí eu fiz a tarefa, esse slide aqui 10 minutos antes de começar essa aula. Aí, meu amor, você deixou para a última hora, você não pode esperar, né? Você não pode exigir excelência, você não pode se preparar para qualquer obstáculo que tenha acontecido. Então, assim, procrastinação é uma coisa que atrapalha muito a gente, tá? Porque a gente não foi feito para fazer tarefas que a gente não quer fazer. A gente foi feito para viver na zona de conforto. O conforto para a gente, ele é natural. A gente não quer sair dele, tá? Então, é por isso que a gente procrastina e é natural, tá? Você não é o único no planeta Terra, você não é a pessoa mais procrastinadora do mundo. É natural, só que a gente precisa sair desse movimento natural, tá? Então, o motivo número 1 que você pode não ter conseguido é a procrastinação. O motivo número 2 é a falta de clareza. Então, como a gente já conversou muito aqui hoje, precisa ser extremamente claro. Procrastinar pode ser normal, mas hoje não fará mais parte do meu dia a dia. Olha, não vai ser fácil do dia para a noite, assim, né? Trocar. Mas sempre que você tiver fazendo alguma ação que você pensar assim, nossa, meu Deus, isso é procrastinar, eu tenho certeza que você vai se culpar ao procrastinar, né? É muito desafiador, sim, não é da noite para o dia, mas eu acho que dá esses starts, sabe? De, tipo assim, a culpa é minha, a autorresponsabilidade é minha. Com você, eu tenho certeza que vai estar em certo. Gente, essa menina é maravilhosa. Então tá, o próximo motivo aqui a gente já conversou muito, que é essa falta de clareza, né? Eu preciso entender o impacto disso na minha vida, eu preciso que seja claro, eu preciso que todo mundo à minha volta também saiba, né, do meu objetivo, de onde eu quero chegar, de como que eu vou chegar, de que eu tenho um plano desenhado para isso, porque mesmo que você esteja longe, se as pessoas verem que você tem um plano bonitinho, aí elas vão confiar em você e vão te apoiar e vão te ajudar, tá? Então, vamos ter muita clareza. Motivo 3 de você não estar conseguindo ainda pode ser a gestão de tempo ineficiente. E aí eu gosto muito de falar das parceiras que eu trouxe, né, para ajudar vocês nesse processo, porque o objetivo principal é fazer vocês conquistarem todas as suas metas e bater e ainda superá-las, né, e ainda dobrar as metas, quem dera. E aí eu trouxe várias parceiras para isso. Essa gestão de tempo, Maria fala muito sobre isso. Acompanhem o trabalho dela, da Liberte Soluções Empresariais, porque ela traz muito conteúdo de gestão de tempo. Gente, tem muita ferramenta para gestão de tempo, mas é muita ferramenta para gestão de tempo, tá? Para você organizar e priorizar as suas atividades. Eu e ela, a gente tem uma reunião todas as quintas-feiras. Nós duas, mais ninguém. E a gente senta e conversa sobre os desafios, a gente troca, né, dicas, experiências, como é que tá a semana, tudo isso. E aí, na semana passada, a gente estava conversando que a gente não entende como que ainda tem tanta gente que não usa o Google Agenda. Gente, é uma ferramenta acessível, tá na mão de todo mundo, já quase que vem dentro do celular. E mesmo assim, as pessoas não usam. Eu falei com ela, cara, o dia que eu descobri que eu abro o meu Uber e ele já sabe o endereço que eu vou, porque tá lá no meu Google Agenda. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu tenho certeza na minha vida que eu nunca mais vou parar de usar isso, porque ele sabe de tudo. Se eu abrir o Google Meet,
ele sabe qual reunião que está agendada lá no meu Google Agenda, é só apertar um botãozinho que ele entra. Então, o Google conecta com tudo. Sabe, otimiza muito o nosso tempo, a gestão de tempo fica muito melhor. Assim que eu recebi o convite para poder ir em algum lugar, recebi o convite, já olha, meu aniversário, dia tal, já põe o endereço lá no Google, já põe o horário lá no Google. Primeiro que ele vai te avisar, segundo que ele vai te falar onde é, ele vai te falar o tempo que demora, ele vai, já vai chamar o Uber para você. É básico, tá? Exatamente, Andressa, é básico. Então, assim, tem as ferramentas que estão na palma da nossa mão, a gente não está usando, mas ainda tem muitas que a gente não conhece e que vão ajudar muito a gente. Vocês vão ter muito acesso a isso aqui, tá? Então, essa gestão de tempo aí, a gente fala, eu não tenho tempo, tem muita gente que tem o mesmo tempo que você, porque 24 horas no dia, todo mundo tem igual, mas que está fazendo muito mais coisa que você. Então, realmente, você acha que é falta de tempo? Tem gente que consegue fazer mais, né? Meu Deus, nunca usei. Por favor, tá? 4, medo do fracasso. É um outro motivo que vocês não estão conseguindo aí aceitar, não estão conseguindo concluir as metas de vocês, né? Eu acho que aqui entram todas as profissionais para ajudar a gente nisso, né? Lá para trás aí também, vamos colocar aqui, ó. Procrastinação, Carolzinha ajuda muito a gente. A Camila Lopes ajuda muito na parte da sexualidade para a gente entender, né? Por que a gente não está querendo aquilo. A falta de clareza, cara, a falta de clareza. O SP2, ele é impecável para te ajudar a construir o DNA da sua empresa, para entender você, para entender a estrutura da empresa, entender onde vocês vão chegar, o que vocês querem. Então, traz muito essa clareza. Então, eu vou ajudar muito vocês nisso, porque eu vou trazer alguns conceitos do SP2 para cá. Agora, o ponto 4, esse medo do fracasso. Eu ajudo muito vocês a entender por causa desse medo. A Carolzinha ajuda muito, a Carol fala sobre desenvolvimento pessoal, vocês vão ver, toda quinta-feira tem aula com ela, vocês vão entender muito, né, de por que tá aí esse medo, por que vocês têm esse receio, por que vocês não conseguem atingir, por que vocês estão paralisados, por que vocês estão desencorajados, né. Acredito que a parte da sexualidade vai ajudar muito a entender isso também, que isso tem muito a ver com esse lado feminino. Então, assim, a Fernanda é psicóloga, vai dar uma aula bônus pra gente lá na última semana, na quinta semana. Ela é psicóloga, ela destrava a cabeça assim, ó, e nos traz todos as explicações que a gente precisa, né, de acordo com tudo que a gente viveu. Então, assim, cara, tem muita gente para ajudar a gente a enfrentar todos esses medos do fracasso, e é muito comum ter medo do fracasso, você achar que você não merece, você, né, essa crença do não merecimento, a gente tem muito mais que a gente imagina. Então, a gente fala muito que a gente acessa muito fácil o nosso consciente, né, a gente acha que a gente sabe, mas o nosso subconsciente é que manda, e a gente acessar ele é um pouco mais difícil, a gente tem que estar aqui, a gente tem que estar buscando, a gente tem que estar com as pessoas que vão ajudar a ir puxando lá de dentro, né? Então, esse é um quarto ponto. Quinto ponto que eu trouxe, falta de motivação, né? Por que eu não estou motivada? Camila Lopes vai ajudar muito a gente a entender, né? A Carolzinha, que pega na parte do autoconhecimento, eu vou ajudar demais. Nossa, eu já tirei o meu objetivo de vida, né? É dar uma impulsionada nas pessoas. Eu amo esse nome impulso, porque eu realmente sou essa pessoa que vou te tirar, vou movimentar aqui, vou falar, cara, agora vai, agora você consegue sozinho, vou te dar a direção para você ir sozinha, vou te conectar com as pessoas certas. Então, essa falta de motivação. As crenças limitantes são uma das causas do medo e insegurança, com certeza, aí Camila Lopes vai ajudar a gente muito nisso. Então, cara, esse time tá muito forte, eu tenho certeza aí que nós vamos trabalhar todos esses pontos nesses dias, né? 6, gente, autoestima baixa. Camila Lopes vai ajudar muito a gente nisso, né? A falta de confiança em si mesma pode levar à dúvida sobre a própria capacidade de alcançar as metas estabelecidas. Gente, eu trabalhei com maquiagem a minha vida inteira, né? O que eu mais vi foi mulheres com autoestima extremamente baixas, mulheres assim maravilhosas, com autoestima baixa, você fala, não tem como, mas tem como. Então, autoestima é uma coisa que a gente precisa entender por onde que a gente vai começar a trabalhar, mas a gente precisa trabalhar, né? Na maquiagem eu trabalhava de fora para dentro, falava, velho,
Senta, tira um tempo para você, se maquia, que depois, na hora que terminar, você vai ver que o interno vai começar a mudar. Começa do externo, o interno vai começar a mudar. E muitas das vezes a gente começa do interno e o externo começa a mudar, né? Então a gente precisa movimentar. Então, movimentar essa autoestima, movimentar esse amor próprio, movimentar a autoconfiança, que aí as coisas vão sim começar a acontecer, né? Ponto 7, perfeccionismo. Gente, isso é um problema. Mais um problema, né? Porque a gente acha que a gente tem que ser perfeito. A gente acha que a gente tem que buscar essa perfeição, que se não tiver perfeito, ai meu Deus, eu não faço, eu não entrego. E aí, ó, a busca constante pela perfeição pode atrasar a conclusão das tarefas e gerar insatisfação com os próprios resultados. Então, além de você afetar você, porque você nunca acha que aquilo está perfeito, e aí a frustração vem, e aí bagunça tudo, fica aquele bololô, né? Você ainda não consegue concluir suas tarefas. O nosso cérebro, ele ama dar tique nas tarefas. Então, sabe quando você faz uma lista de tarefas, você vai dando tique? Assim, ó, o nosso cérebro funciona bem demais. No celular, tem aquela lista de tarefas e que você consegue dando tique, assim, ó. Se você começar a fazer isso, você vai ver o seu cérebro se animando. Ele vai se animando, tá? Da mesma forma que ele se frustra se ele não consegue. Então, essa lista, ela tem que ter um tamanho específico, né? Você não pode fazer uma lista gigantesca e você ficar olhando para ela e falando, meu Deus, nunca vou conseguir. Então, são estudos, tá, gente? São ferramentas, são esses detalhes que fazem muita diferença, tá? 8, falta de recursos, né? A ausência de recursos financeiros, materiais ou de apoio pode dificultar a execução das ações planejadas. Gente, falta de recurso. Eu sou a melhor pessoa para ensinar vocês a fazer muito com o que vocês têm hoje. Fazer muito com as condições que vocês têm hoje. Então, às vezes, você joga a culpa nos recursos. Mas eu não tenho dinheiro. Mas para ele foi mais fácil. Mas não sei o quê. Estuda as histórias de sucesso. A galera fez com nada. A galera saiu do meio do nada e conseguiu criar um império gigante, né? Materiais. Mas eu não tenho material. A gente sempre me virei com o que eu tinha. Sempre, sempre, sempre. Material podia ser qualquer um. Inclusive, eu sempre fui péssima para fazer resenha de produtos, né, como maquiadora, porque eu pego qualquer produto e faço ele ficar bom. Então, eu falava, mas eu não sei falar mal de um produto, porque eu sei fazer ele ficar bom. Então, falta de recursos financeiros, de recursos materiais, falta de apoio, né? O empreendedor passa muito por isso, falta de apoio. Então, tudo isso pode estar te prejudicando a concluir, né, as suas tarefas. A gente vai trabalhar tudo isso aqui dentro, tá? Distrações. Fatores externos, como redes sociais, televisão e outras distrações, podem desviar a atenção do foco principal. O que eu mais vejo as pessoas falando. Eu consigo fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo. Eu consigo assistir uma televisão, deixar a televisão ligada, minha mãe está conversando comigo, minha filha aqui me pedindo para ajudar ela no para casa e está estudando ao mesmo tempo. Vamos ver se tá mesmo, né? Vamos ver se essas distrações não estão aí te prejudicando. Então, dá uma olhadinha no seu celular, quanto tempo que você passa lá no seu celular, dá um resumo de quanto tempo você ficou em rede social, quanto tempo você ficou no YouTube, quanto tempo você ficou no Instagram, quanto tempo você ficou no WhatsApp, ele te dá. E analisa e tenta reduzir isso um pouco, sabe? Isso é autorresponsabilidade, é o tema que a Carol domina demais, que é a autorresponsabilidade. E a gente vai conversar muito sobre isso. Então, isso aqui, gente, eu posso tentar te ajudar, a Maria pode tentar te ajudar, a Camila pode tentar te ajudar, a Brina pode tentar te ajudar, mas esse aqui é muito mais autorresponsabilidade do que tudo, tá? Fatores externos, como redes sociais e distrações, é você que tem que se comprometer hoje, primeiro dia, a melhorar, tá? A fazer o seu tempo, gerir o seu tempo melhor, né? Fazer ele render mais. 10, problemas de saúde, gente. Questões físicas ou mentais podem afetar a sua energia, o foco e a capacidade do trabalho, né? Na vida, a gente tinha que colocar a saúde lá em primeiro lugar. E eu falo isso para mim também, tá? Saúde deveria estar no topo das nossas preocupações, no topo da nossa lista, para a gente dar mais atenção para ele. Porque ele pode estar prejudicando todo o resto. Então, você fala, mas eu preciso trabalhar muito, não estou com tempo para isso, não. Só que talvez a saúde esteja prejudicando o seu rendimento, talvez a saúde esteja prejudicando, né, que você conclua todas tudo que você precisa, né, e talvez você tenha que parar forçadamente depois, num período que você não possa parar para poder resolver. Então, saúde, Camila Lopes vai nos alertar muito sobre isso, tá? E Fernanda também, que fala, que é a psicóloga, ela vai ajudar muito a gente. 11, ambiente desfavorável. Gente, ambiente que não te apoia, não apoia o seu crescimento,
pode criar obstáculos adicionais para atingir as suas metas. Ambiente aqui, eu primeiro falo de espaço. Enquanto eu não coloquei um escritório para mim trabalhar, as coisas não funcionaram como eu queria. O meu rendimento não foi o que eu esperava. Então, o ambiente de onde você vai sentar para trabalhar, qual é o melhor lugar, vai influenciar. Se você estudar na sua cama todos os dias, se você trabalhar na sua cama todos os dias, você não vai dormir tão bem, porque o seu corpo entende que aquele lugar é um lugar de trabalho e não é um lugar só de descansar. Então, a sua cabeça precisa entender, separar as coisas, tá? Então, ambiente muda muito. Mas também ambiência. Quais as pessoas que estão à sua volta? Quais as pessoas que estão perto de você? Isso muda muito. As pessoas estão com o mesmo foco que você, as pessoas estão dedicadas ao mesmo tanto que você, elas falam da mesma coisa que você, né? Você está num ambiente extremamente tóxico, as pessoas falam mal porque não tá nada dá certo, porque a culpa é de fulano, mas também o governo não sei o quê, mas também, olha, o brasileiro não tem jeito mesmo. Gente, aí você não vai conseguir acreditar, né? Que o seu negócio vai dar certo aqui no Brasil, ou que, né, com um tanto de imposto, mesmo assim, você vai dar certo. Então, assim, a ambiência também é um fator extremamente importante, tá? E, para fechar, falta de planejamento. Não ter um plano de ação claro e detalhado pode levar à ineficiência e à falta de direção. Isso ficou muito claro, eu acho, que durante a nossa conversa aqui. Amanhã, na aula da Maria, que vai acontecer ao meio-dia, ela vai desenhar essas metas junto com vocês, de acordo com a realidade de vocês. Porque só o Smart é muito pouco, porque cada um aqui tem uma realidade diferente. Então, a aula dela vai complementar muito a minha, tá? Então, vocês vão conseguir fazer esse planejamento perfeito, tá? Último ponto que eu acho que a gente precisa conversar muito, deixar muito claro aqui, são as recompensas e o reconhecimento. Cada meta que a gente fizer, a gente precisa nos compensar. A gente é igual criança, a gente é igualzinho aquela criança aqui. Filha, se essa semana você cumprir esse combinado comigo, final de semana eu vou te dar tal coisa. A gente é a mesma coisa. E cuidado, e a Fernanda vai saber falar muito bem isso para vocês. Cuidado, porque a gente sempre se recompensa com comida. A gente sempre se recompensa com comida. Ah, eu vou poder comer tal coisa. E tem muito mais recompensa do que comida, tá? Então, vamos começar a pensar em outras recompensas também. Não que não possa ter a recompensa de comida, mas é porque a gente só pensa nisso, né? Então, a gente reconhecer a nossa evolução e a gente recompensar por a gente ter conseguido dá um gás muito maior e ajuda muito a gente a isso, tá? Tem um livro que chama O Poder do Hábito. Alguém já leu esse livro? Ele fala, inclusive, por exemplo, quando eles criaram a pasta de dente, a ideia era pasta de dente para deixar o dente limpo, só que ela não tinha gosto de nada. E ninguém queria limpar o dente. Para quê, né? Já não estava acostumada a fazer aquilo, já não era um hábito fazer aquilo. Como implementar esse hábito? A única forma que conseguiram, né, implementar esse hábito foi colocando um gosto na pasta de dente. Aí sim tinha aquela recompensa, né? Se eu escovar o meu dente, eu vou ficar com aquele gostinho. Então, a primeira pasta de dente, ela não tinha, né, gosto de nada. E aí, por isso que não estava dando certo. E a mesma coisa para outras coisas, né, da vida. Então, tudo que tem um cheirinho, tudo que tem gostinho, tudo que, né, é por causa dessa recompensa, tá? Então, é muito importante que vocês pensem aí em alguma recompensa e algum reconhecimento para isso. E aí, meu povo, eu quero saber quem quer, né, ganhar uma hora comigo amanhã para a gente dar esse start, né? Eu introduzi aí essa questão de metas, né, de construção dessas metas. A Maria vai ainda potencializar isso tudo com vocês amanhã, mas quem quiser pode me chamar, né, a gente conversa aqui assim que finalizar, tô lá no WhatsApp, para vocês ganharem uma hora comigo, para a gente fazer isso tudo juntos, tá? Para a gente construir esse planejamento aí até 31 de dezembro, para a gente fazer isso tudo acontecer, tá? Então, perfeito, já te chamo aqui e quem mais quiser, eu vou chamar também, tá? No final aí vocês podem me chamar que eu estou lá no WhatsApp. Vocês têm alguma pergunta, algum insight, assim, que você fala, nossa, isso que você falou me marcou muito, que
senão eu já vou passar para... Pode deixar. Então, já temos 2 aí, falta só mais uma para a gente fechar amanhã, tá? Que eu vou liberar 3 horinhas aí, 1 hora para cá. Você tem alguma pergunta? Alguém gostaria de abrir o microfone para me falar algum insight? Fala, Babi, isso que você falou hoje foi simples, mas mudou muito, né? Me deu um insight muito bom. Vou levar isso, vou dormir com isso e vou... Anotei, enfim, algum insight aí que vocês tiveram, que eu já preciso dar aqui as orientações para o nosso próximo encontro. Não precisa nem brigar para falar, não. Posso? Pode. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu te perguntar, não, deixa eu falar que isso para mim mexeu muito comigo quando você fala da procrastinação, não no sentido de abdicar de fazer algo, né? Mas de dar importância para do que tem mais relevância naquele momento, né? Isso. Às vezes a gente fica naquele impasse de anotar várias coisas para fazer, e quando você se dá conta de que tudo é importante, mas sempre existe algo mais importante do que outros, entende? Sim. E aí, isso para mim me chamou a atenção, porque às vezes são muitas coisas importantes e eu não sei colocar ali em ordem crescente ou decrescente, né? O que fazer. Então, isso aí me chamou a atenção, que nem sempre o procrastinar não é questão de não dar relevância, né? Mas talvez não seja também saber direcionar isso, né? De uma forma mais coerente. Exato. E aí eu quero essa ajuda, gata. Tem que avaliar todos esses pontos mesmo, né? Tem que avaliar. E eu sempre falo com vocês para trazer um direcionamento lá em janeiro. Então, por exemplo, qual que é a sua palavra do ano? Ah, minha palavra do ano deixa eu pensar aqui. Minha palavra do ano é saúde. Então, tudo que você for fazer, você pensa, eu estou indo em direção àquilo que eu falei? Isso vai me levar àquilo que eu falei? Então, assim, se você fizer algo que vai extremamente contra a sua saúde, você está indo contra a palavra que você decidiu lá no início do ano, que era saúde. Então, a palavra do ano, ela nos direciona muito. Eu sempre peço para que as pessoas tragam isso, né? Então, se a palavra do ano for leveza, você vai aceitar 20 convites, mesmo que seja importante, mas é muito importante para mim, para o meu crescimento, mas você está fugindo da leveza que você se dedicou ali, que você falou que ia, né? Então, sempre essa direção mesmo, sabe? Porque é muito fácil a gente desviar. A gente recebe convite o tempo inteiro. A gente, né, tá aí com a internet bombardeando a gente informação o tempo inteiro. É muito amigo ligando, procurando, não sei o quê, mas pensa no direcionamento. Ah, mas eu vou chatear fulano, ciclano, beltrano. Mas é o que você definiu para você. Conversa direitinho, né? A Camila Lopes fala muito bem sobre comunicação no relacionamento. Então, comunica com a pessoa, fala, olha, eu amei o convite, olha, eu queria muito, realmente isso é muito interessante, mas não agora, né? Então, eu acompanho pessoas grandes que recusaram de ir em podcasts grandes, recusaram de ir em programas de TV grandes, porque sabiam a direção e sabiam que não era naquele horário. E o convite chegou depois de novo. E aí, às vezes, chegou 2, 3, na 4ª, 5ª vez que a pessoa foi aceitar. Mas isso me inspirou, sabe? No dia que eu comecei a ver esses casos, eu falei, gente, as coisas podem ser muito importantes, realmente vão fazer diferença, mas às vezes não é agora, e às vezes a gente acha que a gente vai perder aquela oportunidade, né? Falando, nossa, mas essa oportunidade nunca mais vai chegar, vai. Se não tiver dentro daquela direção, daquele caminho que você decidiu lá em janeiro, ou que você está decidindo agora, não vai agora. Mas deixa muito claro para a pessoa a sua gratidão, deixa muito claro para ela que é interessante, que você tem interesse, mas que não faz parte agora. Ale, você quer falar? Sim, de tudo isso que vocês falaram, que também chamou minha atenção, e outra coisa que me pega muito são as distrações. Tem isso que você estava falando da rede social, eu vou demais, e aí acabo me embolando com o tempo, né? Porque eu tenho um monte de coisa para fazer pela banda, mas aí saio para atender taxi dog, mexo com o cachorro, e isso eu estou precisando gerir melhor o meu tempo. Já pensei sobre isso. Excelente. Anotar, eu preciso fazer de tal horário a tal horário isso, de tal horário a tal... Eu preciso colocar isso num plano mesmo, porque senão não vai andar. Sim. Nós, mulheres, inclusive, a gente se deixa levar muito
por tarefas de casa, tarefas de vida? Muitas vezes deixa de fazer coisa importante porque tem que arrumar a cozinha. E está errado. É aquilo que a Camila está falando. Tem várias coisas importantes para fazer? Tem, mas tem que saber as prioridades primeiro. Eu vou te falar, quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu não sei que aquilo não é prazeroso, me dá uma vontade de limpar um chão, que eu não sei limpar o chão. Mas eu olho para o chão e ele me incomoda tanto que eu falo, não, vontade de limpar esse chão, só porque eu não quero fazer aquela tarefa. E é subconsciente, é inconsciente, mas dá uma vontade. É sobre isso. E aí você fala, não, mas é muito importante lavar o chão. Eu sei que é. Mas determina um horário da sua agenda. Ó, de tal horário a tal horário. Quando a gente coloca tempo também, né? O que eu estava falando de Google Agenda. É sobre isso, eu preciso deixar minha casa arrumada. Sim, deixar a casa arrumada é uma coisa muito importante. Mas coloca 1 hora do seu dia, ou 2 horas, ou meia hora, 10 minutos, o que for. Completou aquele tempo, fala, olha, eu me dediquei, porque aí se dá aquela satisfação. Você fala assim, eu cumpri o que eu falei, que eu ia dedicar 1 hora para isso. Então dá aquela satisfação, eu cumpri. Mas agora eu preciso fazer a outra coisa que é mais importante, entendeu? Então, você não se frustra por você não ter conseguido, você fala, não, eu dediquei o tempo que eu falei, que estava dentro da minha programação, mas você também não concluiu tudo, tá tudo bem, você reprograma melhor para você conseguir durante a semana, né? Preciso começar a fazer isso. Vou começar amanhã. Google Agenda. Dani, quer falar? Em relação ao fator motivação. A motivação, às vezes, eu falo assim, não, eu tenho isso, aí eu começo a criar, eu mesmo começo a criar as desculpas de não ter motivação, por questão de tempo, questão de horário, e, na verdade, a gente tem tudo, só que não faz por conta da gente mesmo. Sim, nós somos os nossos próprios inimigos, então, com esse insight aí de hoje sobre a motivação, eu entendi que se eu quero, eu posso, eu consigo. E o quanto essa motivação é importante para a gente concluir a nossa meta, né? Com toda certeza. Pois é, não só sua, né? Todo mundo precisa saber também da sua motivação, dos seus motivos para aquilo, né? Muito bom, gente. Andressa, quer falar ou a mãozinha levantada é a antiga? Quero, boa noite, quero falar sim. É porque eu citei aí sobre o Google Agenda, na verdade eu acho que eu não coloquei o ponto, mas eu quis dizer o seguinte, que eu só sei o básico do Google Agenda, mas já deu para identificar que ele é super útil, né? Super. Você falou aí que tem várias coisas além, eu só uso o básico, eu coloco lá no celular e coloco o despertador e cito algumas atividades que eu tenho que fazer. Mas a dificuldade também, além de fazer a agenda, é de cumpri-la, né? Porque ele desperta. E eu até tenho que aprender estratégias disso, né? Aí vamos supor que eu estou fazendo uma proposta de venda ali, aí ele desperta, aí eu não vou parar de fazer a proposta de venda. Aí quando eu vou olhar, já passou 30 minutos, 20 minutos, e aí já perdeu a tarefa do seguinte, e aí vira um bololô, e não consigo fazer. Sim, ele é super fácil e extremamente intuitivo. E acontece comigo também, tá? Eu estar fazendo uma tarefa e falar, nossa, mas eu preciso concluir ela e já estou na próxima tarefa. Mas essa questão de organização de agenda é importante até de ter buracos, ter espaços livres. Porque se você não puder arrastar ali um pouquinho, né, de você render um pouquinho mais para reorganizar um pouquinho mais abaixo, aí você vai complicar a sua semana inteira. Se você tiver colocado tão apertadinho todos os horários da semana inteira, você não consegue nem arrastar uma para o dia seguinte, nem arrastar um para cá. Ele é tão fácil de mexer que você pega a tarefa e arrasta, assim, pressiona ela assim e arrasta. Então, assim, é mais fácil controlar um Google Agenda do que uma agenda no papel, porque a agenda no papel tem que rabiscar tudo, tem que escrever tudo de novo, entendeu? Tipo, o Google Agenda nos ajuda muito nisso. Então, é essa dica que eu te dou, sabe? Faça as coisas mais bem feitas, mas com mais calma, porque aí você consegue arrastar um pouco mais, fugir um pouquinho do planejamento ali, mas que é muito importante. Então, você não está procrastinando, não, eu terminar essa tarefa é muito importante, que vai me ajudar a começar outra mais leve depois. Mas ter esses buraquinhos, entendeu? Ponha tempo. Eu coloco, gente, horário do meu lanche, horário do meu almoço, horário de levar minha filha na escola, tarefas simples do dia a dia, tem que estar na agenda. Porque senão você enche coloca para despertar, ou você mesmo olha ali, passa um tempo? Não, eu olho ela o tempo inteiro. São poucas coisas que eu coloco para despertar. Mas, por exemplo, uma dica aí de marido e esposa. Os meus compromissos que são junto com o meu marido, eu coloco
já marco ele, que é uma das tarefas que você falou que talvez você usa muito básico, não usa isso. Eu já marco ele, e aí já aparece na minha agenda e na dele. Então, a gente já sabe que naquele dia a gente tem aquele compromisso. Então, antes, as brigas que tinha de, porra, mas você não marcou na sua agenda e marcou coisa? Hoje eu não tenho mais. Então, o agenda, ele é muito inteligente, sabe? Então, minha dica dessa é isso, tá? É normal. Não, você não é a única do mundo que passou um tempinho a mais da sua tarefa. Mas é avaliar, passei porque eu estava me distraindo com outras coisas, ou eu passei porque realmente eu demandei um tempo maior. É só arrastar um pouquinho mais e reorganizar a segunda parte, tá? Sim, eu tenho até esse problema também, porque eu até peguei a dica da Maria no Instagram um dia, que ela falou assim, ó, na sua agenda, deixa 30% livre para nada. Tipo, tem imprevisto, tem não sei o quê, deixa 30% ali daqueles horários seu livre, né? Sim. Então, entra um pouco desses buracos aí também que você falou, né? Isso. E para mim, eu tenho que procurar ser bem produtiva em questão de seguir a agenda, porque eu trabalho em casa, né? Aqui é o andar de cima, eu moro, e embaixo é o escritório e o estoque. Então, assim, é casa, é filho, enfim, chega da escola, aí tira atenção. Então, assim, é bem complexo. Sim, inclusive essa gestão de casa, né? De avisar todo mundo, falou, olha, este momento eu estou trabalhando, mas daqui a pouquinho eu vou conseguir, né? Então, é muito essa conversa, essa comunicação dentro de casa. Camila Lopes vai brilhar aí para ensinar a gente nessa comunicação, né, eficaz. Obrigada, viu? Certo? Gente, a Ana, que tá aqui, que chegou agora, eu tô achando muito engraçado, que ela mandou aqui no chat que ela confundiu os horários. Gente, é tão chique que a garota está lá nos Estados Unidos e tá aqui participando com a gente, que nós somos internationals, nós não somos nationals mais. E aí ela confundiu os horários, que ela tá aqui, errei a hora, achei que vocês estavam 1 hora depois de mim. E aí ela chegou às 20. Ô, Aninha, seja muito bem-vinda. Hoje você chegou atrasada, mas a gente continua aí até o dia 31 e essa aula vai ficar salva, tá? Obrigada. Muito prazer ter você aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Eu te mando ela assim que salvar. De nada, saudades. Aí, pessoal, só para a gente fechar aqui, passar a programação para vocês. Amanhã a aula vai ser sobre gestão estratégica de negócios com a Maria Pinheiro, né? Estamos na semana de planejamento e estratégia, tá? Então, essa semana é a semana de planejamento e estratégia, por isso que a aula de amanhã é gestão estratégica de negócios com a Maria Pinheiro, e ela vai complementar muito a minha aula de hoje. Então, não fiquem, né, ansiosas para fazer tudo até amanhã, ao meio-dia. A aula dela será ao meio-dia, porque depois da aula dela que vocês precisam realmente tirar um tempo para poder planejar e organizar tudo isso, tá? E na semana que vem eu volto de novo às segundas-feiras, então todas as segundas-feiras serão comigo. A gente já entra na semana de execução e produtividade, eu abro a semana novamente, e aí a minha aula vai ser acelerando resultados com produtividade, tá? Comigo, Babi Reis. Então, amanhã a aula é com a Maria Pinheiro, ao meio-dia, o tema é gestão estratégica de negócios. E semana que vem, aula comigo, acelerando resultados com produtividade. Ok? Muito obrigada a quem participou de hoje. Muito obrigada a quem confiou e entrou no Impulse. Já prometi aí para vocês o que eu espero desse programa, que eu espero de levar resultado para vocês. O meu número de WhatsApp está aí, podem me chamar para o que vocês precisarem, podem me ligar também para o que vocês precisarem, tá? Durante esse mês aí todo. E lembrando que vocês têm acesso já à plataforma da Hotmart, as aulas já estão lá, os links de acesso para cá. E também eu vou salvar essa aula assim que a gente sair daqui e assim que ela chegar no meu e-mail, porque ela demora um tempinho para chegar no meu e-mail, mas eu já vou salvando e já vou levando para lá e vai ficar salvo por 1 ano para todos vocês, tá? 1 ano desde a data da compra, ok? Muito obrigada, até amanhã, ao meio-dia eu estarei aqui novamente, apresentando para vocês mais de pertinho a Maria, para quem ainda não conhece, e também acompanhando ali a aula dela, acompanhando todos vocês, tá bom? Vocês podem vão me dando feedbacks aí do que vocês estão achando, e às vezes um pouco mais do que vocês esperam, tá? Porque eu tô indo de acordo com o ritmo que eu sinto de vocês. Podem falar, quem tá aí com a mão levantada. Babi, eu já fico aqui para a gente combinar amanhã? Ou você me chama no Zap? Prefiro te chamar. Então, beleza. E senão a aula vai salvar com a nossa conversa aqui. Então tá. Então tá bom.
Gente, beijo. Muito obrigada pelos feedbacks, pela interação. Parabéns pela aula. Obrigada. Amanhã estamos de volta. Um beijo.